A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos e hoje vamos meditar em Atos capítulo 9, versículos 36 a 43, que diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. O título da mensagem desta noite é: Levanta, Dorcas, para servir. E já podemos nos apropriar desta mensagem. Levanta, irmão, para servir. Levantar é sair do comodismo. Precisamos estar pronto para trabalhar na obra do Senhor. Dorcas, uma palavra do grego. Tabita, uma palavra do aramaico, que significam corça, um animal gracioso. Dorcas devia ser graciosa fisicamente, assim como era também nas suas atitudes. Ser graciosa é importante, porque assim passamos a ser benquisto pelas pessoas. A história de Dorcas aparece na Bíblia porque ela morreu. Se ela não tivesse morrido, não teria aparecido seu nome na Bíblia. Muitas são as pessoas, muitos são os crentes que prestam bons serviços cujos nomes não aparecem. E talvez o de Dorcas também ficaria escondido se não fosse a questão da sua morte. Mas esta morte foi para a glória de Deus, como nós vamos ver. Muitas vezes passamos por situações difíceis na vida. Doenças, desemprego, abandono. E muitas destas coisas acontecem, muitas delas acontecem porque Deus tem um propósito naquilo que estamos passando. Muitas vezes nós temos que perder para ganhar. Às vezes perdemos um emprego, depois ganhamos outro melhor ainda. Muitas coisas acontecem conosco para o nosso bem e também para o bem de outras pessoas. Essa história de Dorcas beneficiou muitas pessoas naqueles dias e também nos dias de hoje. Em todos esses 2000 anos que se passaram desde aquele dia até hoje, essa história continua sendo contada.
beneficiando muitas pessoas. Dorcas estava doente e morreu. E os discípulos que moravam em Jope sabiam que Pedro estava em Lida. Lida ficava perto de Jope. E Lida e Jope ficavam mais ou menos a 20 quilômetros de Jerusalém. Jope é uma cidade portuária. Na quinta-feira, o irmão Antônio pregou sobre a fuga de Jonas, que foi desobedecer a Deus, pegando o navio e indo para um outro lugar. Ele foi pegar esse navio em Jope. Ou seja, Jope era uma cidade costeira. E Pedro andava por todo lugar, como nós vimos na semana passada. Eles souberam que Pedro estava ali. Mas eles souberam também que Pedro foi usado por Deus naquele milagre de Enéas, que fazia 8 anos que estava enfermo e era paralítico. Nós precisamos atuar na palavra de Deus. Nós precisamos estar disponíveis na obra de Deus. As pessoas vão saber a nosso respeito, vão nos procurar e nós vamos poder trabalhar na vida dessas pessoas, como Pedro pôde trabalhar. Pedro chegou àquela casa onde estava Dorcas morta. E ele subiu até o lugar onde ela estava, num quarto alto. E as mulheres estavam ali em volta de Dorcas, mostrando a Pedro o que ela fazia por elas. Como Dorcas era bondosa. Dorcas era costureira. E ela usava o que ela sabia fazer para beneficiar as pessoas. Há lugar para todo mundo na obra do Senhor. O que você sabe fazer, pode fazer para abençoar as pessoas. Pedro, quando chega àquele lugar, ele observa a tristeza que aquelas mulheres tinham pela perda que tiveram de Dorcas. Ele olha para Dorcas, uma mulher, pelo testemunho que fazia boas obras, está ali morta, talvez ainda nova. E Pedro não sabe o que ele está fazendo ali. Deus levou Pedro ali para chorar também. Pedro estava ali para pregar num funeral? Ou tinha um outro propósito na vida de Pedro ali? Será que Pedro poderia dizer para aquela mulher voltar à vida? Ele não sabia. Então ele pede que aquelas mulheres que estão ali, tristes e chorosas, saiam do quarto, porque ele quer ficar sozinho com Deus. E quando ela sai, ele se ajoelha e ele ora. E ele busca a orientação de Deus. Quando nós oramos, nós nos acostumamos a pedir a Deus coisas materiais. Poucas são as vezes que pedimos coisas espirituais. Creio que este foi o pedido de Pedro. Senhor, me orienta aqui o que fazer. O que é que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim aqui? E ele gastou algum tempo ali conversando com Deus. Deus respondeu para Pedro, porque nosso Deus fala. Deus fala conosco. Antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais, aos profetas. Hoje Ele nos fala através do Filho, Jesus, o Evangelho que está entre nós. Pedro ainda não tinha o Evangelho, mas Pedro esteve com Cristo e ele mesmo escreveu sobre isso. E ele se ajoelha e Deus fala com ele. Você também pode se ajoelhar, orar, e Deus vai falar com você quando você precisar. Pedro se levanta dali, fortalecido e orientado por Deus.
E agora ele já sabe o que vai fazer. E ele, então, com coragem, com ousadia, com poder, orientado por Deus, ele manda que aquela mulher se levante. E ela se levanta. Pedro pega pela mão e ajuda ela a se levantar. Ela não está entendendo ainda o que aconteceu. E Pedro apresenta Dorcas viva aos discípulos e às viúvas que choravam a sua morte. A festa foi grande. E muitas pessoas dali de Jope creram no Senhor. E Pedro continua ali por muitos dias ainda, certamente, pregando o Evangelho para aquelas pessoas. O que essa história nos incentiva a fazer? Primeiro, a sermos úteis às pessoas à nossa volta, como Dorcas era. Dorcas era uma pessoa que tinha sensibilidade. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa pelas outras pessoas. E ela procurou ver o que ela podia fazer. Ela era costureira. Então eu posso costurar. A palavra de Deus nos diz que ela também dava esmola, dinheiro. Certamente, como costureira, ela recebia pelos seus trabalhos. Além dela ajudar, fazendo costura para as pessoas necessitadas, representada ali pelas viúvas, que não tinham aposentadoria, e que precisavam de ajuda, tinha outras pessoas também necessitadas. Além dela fazer aquela costura, ajudava também financeiramente. Não era uma pessoa rica, mas ajudava com o pouco que tinha, porque ela tinha sensibilidade, ela tinha amor ao próximo. O amor não é teoria, não é só palavra, o amor é prática. Hoje pela manhã estudamos na escola bíblica dominical sobre o bom samaritano. 2 homens passaram diante de um homem caído e não fizeram nada. Mas ele sentiu, ele não poderia continuar a sua viagem. Teve que atender aquele homem por causa do amor, por causa da misericórdia que havia no coração daquele homem. E a generosidade dela também nos chama atenção. Quantas vezes nós somos mesquinhos e não ajudamos as pessoas. As pessoas precisam de ajuda e Deus coloca pessoas que precisam ser ajudadas na nossa frente, para que nós tenhamos a oportunidade de praticar a nossa generosidade, se é que temos. E Dorcas, ela era uma discípula de Cristo. Então, quero crer que como discípula de Cristo, ela estudava de alguma maneira o Evangelho. Ela estudava sobre Cristo. De alguma maneira, pessoas traziam estudo ali. E ela conhecia. E ela ensinava aquilo que ia aprendendo às pessoas. Precisamos ajudar materialmente, mas também espiritualmente as pessoas. Isso nós aprendemos com Dorcas. Com Pedro, nós também aprendemos que devemos ser úteis ao Senhor. Pedro, que andava por todos os lugares, fortalecendo os novos crentes que iam surgindo, sentia também dor no coração ver pessoas necessitadas, como Enéas, como Dorcas, como as viúvas que eram beneficiadas por elas. E eles chamaram Pedro, porque Pedro estava disponível na obra. Aqueles que chamaram Pedro, chamaram porque esperavam coisas grandiosas da mão de Pedro. E nós,
Será que somos lembrados, as pessoas à nossa volta, quando têm necessidade? Pedro sentiu empatia, sofreu como aquelas pessoas, sofreu no lugar das pessoas, sentiu a dor das pessoas. Além dele pregar o evangelho, de fortalecer as pessoas, ele também queria fazer o bem para as pessoas. As mulheres estavam ali chorando. Para elas tudo já tinha acabado. E já tinham dado por fim a vida de Dorcas. E talvez a questão que tinha na mente delas era: quem poderá nos ajudar? Mas Deus estava ali presente, agindo no meio daquelas pessoas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso ajudador. E em terceiro lugar, aprendemos com essa lição que além de estarmos disponíveis, além de estarmos dispostos, nós precisamos estar cheios de fé e do Espírito Santo. Pedro era um homem corajoso, mas ele era humilde. Ele sabia que sozinho não podia fazer nada. Pedro então se ajoelhou, como nós vimos, suplicou a Deus, pedindo oração a Deus. Um escritor chamado William Barclay, ele comenta esse texto da seguinte maneira: Pedro orou, porém ele não apelou para que se fizesse a sua vontade e pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Jesus Cristo, seu Senhor. Porque Pedro nunca pretendeu ser uma fonte de poder. A fonte de poder é Deus. É nele que devemos buscar as soluções. Pedro era só um instrumento na mão de Deus. Assim como um martelo é na mão do carpinteiro. Assim como um bisturi é na mão de um médico, de um cirurgião. Assim como um volante é na mão do motorista. Assim Pedro era só um instrumento na mão de Deus. Nós pensamos muito no que nós podemos fazer e ficamos preocupados, porque nós podemos fazer pouco. Nós precisamos pensar mais no que Deus pode fazer. Para Deus não há limite. Então Pedro procura em Deus, porque ele precisava ser cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus para aquela tarefa. E então Deus usou Pedro grandemente, trazendo aquela mulher à vida. Como conclusão, às vezes nós não entendemos o que é que está se passando conosco. Por que estou nessa situação? Muitas das vezes pode ser permissão de Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida para o seu crescimento. Muitas das vezes Deus está usando a sua vida na vida de outras pessoas. Por que é que você foi parar no hospital? Deus quer te usar ali. Talvez você não saiba que uma enfermeira, um enfermeiro, que um médico, ou até mesmo uma pessoa da limpeza que está ali no quarto só observando, vá se converter a Deus através da sua vida. Nós devemos confiar que Deus está dirigindo a nossa vida. Dorcas adoeceu e morreu. Como entender isso na vida daquela mulher graciosa e preciosa às pessoas, que certamente ia fazer muita falta pelo benefício que ela fazia. Deus permitiu aquela morte,
para usar ainda mais aquela vida. Pedro viu a oportunidade ali de pregar o Evangelho, porque muitas pessoas se converteram e ficou ali muitos dias. Quero que você faça uma análise na sua vida, no seu envolvimento na obra do Senhor. A obra do Senhor é aqui na terra, não só entre os crentes, mas a partir dos crentes para outras pessoas que ainda não conhecem a salvação. Quero que você faça uma análise, compare a sua vida com Dorcas, compare a sua vida com Pedro, compare a sua vida até com os discípulos que foram chamar Pedro. Pense no que é que você pode fazer na obra do Senhor. Pedro foi usado. Deus foi glorificado. E aquele povo foi beneficiado. Nós precisamos nos dispor. Nós precisamos nos interessar pela vida de outras pessoas. Como é que você é conhecido? Se é que você é conhecido no seu meio. Às vezes, gastamos a vida inteira procurando o que é que eu posso fazer na obra do Senhor. Dorcas aqui te dá uma lição. Ela era costureira. O que é que eu posso fazer? Costurar. Dessa maneira, ela pôde abençoar a vida de muitas pessoas. Quero terminar lendo Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé. Se não tiver obras, a fé em si mesmo é morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito, como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nisso tudo podemos concluir que nós não fomos salvos pelas boas obras, não. Mas fomos salvos para as boas obras. Você tem praticado boas obras? É isso que Tiago está dizendo. Você diz que tem fé, mas não vê isso fluir na sua vida. Que Deus possa te despertar e te esclarecer.
Não seja um crente só de palavras, mas de ação. Como Cristo foi, como os discípulos foram, como deve ser o crente. Sempre. E hoje. Deus abençoe a cada um de vocês com a palavra dele. Amém.